E 9 minutos e ainda tem um monte de coisa para eu falar aqui para vocês e o tempo é curto. Vamos lá, correndo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, impôs uma forte derrota ao Congresso Nacional e decidiu nesta quarta manter o decreto do governo Lula que aumentou o polêmico IOF, Imposto de Operações Financeiras. O magistrado apenas vetou a cobrança do chamado risco sacado. Essa determinação ainda precisa ser analisada pelo plenário da Corte em data a ser definida. O risco sacado, ou forfait, é uma operação usada pelo varejo para obter capital de giro, ou seja, manter estoques e abastecer as lojas. As empresas vendem direitos de receber pagamentos futuros para bancos ou fundos, antecipando dinheiro para o capital de giro. A cobrança do IOF sobre esse tipo de operação renderia menos de 2 bilhões de reais por ano para o governo do presidente Lula. Na decisão, Moraes disse que, abre aspas, não restou comprovado qualquer desvio de finalidade na alteração das alíquotas. Câmara e Senado chegaram a sustentar na Justiça haver desvio de finalidade com a apresentação dos decretos. Argumentaram que a iniciativa tinha nítido propósito arrecadatório e não extrafiscal, como prevê a lei em relação ao IOF. A decisão representa uma vitória para o ministro Haddad, que já comemorou muito, e também para o presidente Lula. O governo conseguiu assegurar novas receitas para tentar cumprir a meta fiscal. O governo tem investido em um discurso de que a alta no IOF seria uma forma de justiça tributária contra os chamados super ricos. Segundo especialistas e entidades, no entanto, o impacto não se limita à alta renda. O Ministério da Fazenda se pronunciou na noite desta quarta-feira sobre a decisão. A pasta avaliou que o ministro formou sobriamente o seu juízo ao dar a sentença e que, abre aspas, foram adequadamente reafirmadas as prerrogativas constitucionais. Segundo a equipe econômica, o impacto com a saída da cobrança sobre o risco sacado é de aproximadamente, na verdade, 4 bilhões de reais. 450 milhões em 2025 e 3,5 bilhões no ano que vem. A Fazenda esperava arrecadar ao todo 12 bilhões em 2025 e 31,2 bilhões em 26, com o aumento do IOF. Com a saída do risco sacado, a receita fica um pouco menor. Tem rapidinha? Vamos ver como é que os nossos parlamentares reagiram nas redes sociais a reações do IOF, como os nossos parlamentares reagiram a essa decisão de Alexandre de Moraes. Kim Kataguiri, claro, possesso da vida. Cadê o nosso Senado? O ministro Alexandre de Moraes acaba de atacar a soberania do Congresso Nacional. Ele derrubou o veto da Câmara ao decreto do presidente Lula que aumentava o IOF. Isso não pode ser tolerado. Onde estão os senadores para defender a autoridade do poder legislativo? Só tira aí a tarjinha para a gente ver como é que ele conclui essa mensagem. Pede aí para todo mundo compartilhar esse absurdo. Seguindo aqui, agora pela esquerda, a deputada federal Fernanda Melchiona, acertada a decisão do STF de manter o decreto do governo que aumenta a alíquota do IOF. A tentativa do Congresso de derrubar o decreto, ela era claramente inconstitucional. Vitória da mobilização popular que foi às ruas dizer que o Congresso Nacional precisa parar de legislar contra o povo brasileiro, fazendo referência ao ato na Avenida Paulista da semana passada. Vamos lá com mais reações. Deputado federal Guilherme Boulos, também do PSOL. Vitória do povo. O decreto do presidente Lula sobre o IOF acaba de ser revalidado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez, a pressão popular falou mais alto que a gritaria dos defensores de bilionários no Congresso. Mais reação na sua tela. Vamos agora para a direita, com o governador Romeu Zema, do Novo de Minas. Não concordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter o aumento do IOF. E concordo ainda menos que o Lula ganhe mais essa no tapetão. O governo tem que entregar mais com o dinheiro que tem. Quem trabalha e produz não aguenta pagar mais imposto, diz Romeu Zema. Pela esquerda agora, o deputado Alencar Santana comemora. Os ricos e milionários fizeram uma campanha pesada para não ter que pagar 0,12% a mais de IOF, mas eles perderam. Comemore mais essa vitória do povo brasileiro. Pix é do Brasil, Bolso, Trump contra o Pix é o novo mote da campanha da esquerda nesse atual contexto político. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, não há imposto sem representação.
é um princípio básico do direito constitucional. Não cabe a uma liminar do STF criar ou aumentar o imposto, ainda que indiretamente. Mais uma vez, o ativismo judicial se fez presente em favor do governo Lula. Agora, no caso do decreto do IOF, perde o contribuinte ao qual se impõe mais um ônus para atender ao governo perdulário, ao governo que gasta muito, segundo o nosso senador. Vamos lá então com mais reações. Lindenberg Farias, líder do PT no Congresso, disse o seguinte, na Câmara: vitória do governo. O ministro Alexandre de Moraes manteve o decreto do governo que reajustou as alíquotas do IOF, reconhecendo a legitimidade constitucional do Executivo para regular esse tipo via decreto, esse imposto via decreto, conforme artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, afastando apenas a incidência sobre o chamado risco sacado. A decisão reforça que o Congresso não pode sustar atos do Executivo por conveniência política sem violação constitucional ou legal. Argumento de Lindenberg. Vamos para mais reações aqui na sua tela, 9h15. Glauber Braga, a decisão do STF ao atender ao pedido do governo e do PSOL de cancelar a decisão do Congresso Nacional em relação ao IOF é correta. Aqui no plenário está uma gritaria danada, mas não adianta. A votação foi inconstitucional? Sim, os parlamentares não tinham o poder de derrubar a decisão do governo. Jogo que segue é o que afirma Glauber Braga. Marcel Van Hatten, pelo contrário, bem insatisfeito, reviravolta do IOF. Ou os presidentes da Câmara e do Senado reagem à altura, ou o Congresso estará definitivamente fechado pelo Alexandre de Moraes e pelo STF, reclama Marcel Van Hatten. É isso? É isso, 9h16. Agora sim, as nossas rapidinhas. Um vídeo gravado no município 15 de novembro, lá no interior do Rio Grande do Sul, viralizou no último fim de semana. Na gravação, uma mulher reúne familiares e faz um chá revelação bem diferente. Na verdade,